do pré-cálculo, fazer hoje o estudo sobre função afim, tá bom? Função essa importantíssima na matemática. Eu sei que no último vídeo eu tinha basicamente dito que a gente ia provar, né? Quando que uma função é objetiva, né? E aí eu falei no caso dessa daí, desafiei vocês. Espero que vocês tenham feito. Eu ainda não vou estar fazendo nesse vídeo, eu vou estar introduzindo a função, tá? Mas depois eu vou estar fazendo. Então, vamos começar pela definição, né? De função afim, tá? Que é essa, né? Definição de função afim. Ora, uma função, né? Chama-se afim se existem constantes a e b pertencentes aos reais, tal que f de x, né? Tem esse formato aí, né? ax mais b. Vocês vão possivelmente encontrar livros, né, que exigem que o a seja diferente de zero. É possível que vocês encontrem essa situação, o que não tem problema nenhum, né? Depende do autor e algumas condições. E, basicamente, essa é uma das primeiras funções que se estuda. Vou chamar atenção para vocês também, porque tem muita gente que pesquisa ou vê em livro assim, né? Função do primeiro grau. Caso você vá usar essa terminologia, né? Por favor, faça a gentileza de escrever uma palavrinha aqui antes, né? Que é polinomial. Tá? Aí fica bonito. Se você escrever função polinomial do primeiro grau, aí tá tranquilo. Caso você não escreva isso, fica meio complexo, tá bom? Então, e é errado, né? Porque função não tem grau. Então, vamos a um resultado importantíssimo relacionado à função afim, que é o seguinte, né? É um resultado muito importante, né? Ele é um dos mais conhecidos quando a gente fala de função afim. Quando você olha para muito gráfico, né? Você já diz, eu sei que eu não falei ainda o que é gráfico de função, a gente vai ter um vídeo mais específico para estar falando disso, tá bom? Basicamente o que a gente fez até agora foi dizer se uma função é injetiva, sobrejetiva, objetiva, né? Quando é as condições. Mas vamos ao resultado. O resultado diz o seguinte, né? O gráfico de uma função afim, né? Não é que vai de x em y, né? Nesse caso é uma função de reais em reais, com a seguinte lei de formação, né? F de x é igual a x mais b, é uma reta. Ó, só para relembrar vocês, tá? Isso aqui é a hipótese, né? E isso aqui é a tese. Tá? Então, hipótese, né, vai em tese. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que se é uma função afim, o gráfico é uma reta. Não quer dizer que se é uma reta, se você vê uma reta lá desenhada, é uma função afim. Não. Tente pensar logo possivelmente num contra-exemplo, tá? De uma reta que não é gráfico de função afim, por exemplo, tá? Então, vamos provar, né, esse resultado. Antes da gente provar, né, esse resultado, deixa eu só relembrar algumas coisinhas aqui para vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que revisar aqui é o seguinte. Se você tiver uma reta, né, e tiver pontos sobre essa reta, tá? Eu vou chamar essa primeira distância aqui de distância D1, essa segunda de distância D2. E essa distância total de uma distância D3. Como eles estão sobre uma reta, você sabe que D3 é exatamente D1 mais D2. Isso só acontece se essas distâncias forem... Se essa situação, né, for exatamente de uma reta. Se você tiver uma condição curvilínea, né, e você também escolher pontos sobre a reta, e você tentar encontrar essas distâncias aqui, né? Mesmo se você tentar encontrar a distância em linha reta, vai ser uma situação bem estranha, né? Mas como eu coloquei assim, eu vou procurar distâncias em linha reta, tá? E se você tentar encontrar a distância total aqui, né? O que você vai estar formando, possivelmente, é algo que é um triângulo, né? Então, a gente sabe dos resultados da desigualdade triangular que essa distância A é maior que B mais C. Né? Então, não vai haver a igualdade, né? Vai haver uma situação de desigualdade. Tá? Então, essa situaçãozinha aqui, ela só acontece quando os pontos estão sobre uma reta.
Segunda situação que a gente, vou chamar aqui de primeira, né? Segunda condição que a gente tem que revisar lá da geometria analítica, como eu estou na matéria de pré-cálculo, né? Obviamente, você pagou geometria, você pagou não, né? Você estudou o tópico de geometria analítica no terceiro ano, ou deve ter estudado, é que a distância entre dois pontos nada mais é do que a raiz quadrada da diferença das coordenadas dos x, né? Ao quadrado, mais a diferença da coordenada dos y ao quadrado, tá? Muito bem, então essa é a situação em que você encontra a distância entre dois pontos. Aí agora que eu sei, né, dessa situação geométrica, né, que tem que haver essa igualdade, eu vou provar esse resultado, tá? Então eu vou só repeti-lo aqui, né, para a gente poder ficar de forma organizada, tá? Então deixa eu só afastar o quadro aqui, repetir o resultado e vamos lá, né? Então, quem é meu aluno sabe, né, que a gente tem que demonstrar quando isso é pedido, tem que provar também quando isso é pedido, né? Então, que não foi pedido, mas é importante, não é um resultado que ele é imediato, não. Então, lá no plano cartesiano, ou um esboço do mesmo, né? Desenhar aqui é bem mais complicado, acreditem. Então, disse, né, que o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, não sei, mas eu estou desenhando algo mais ou menos assim. Eu vou escolher 3 pontos quaisquer. Eu vou chamar de x1, né? x1, x2 e um terceiro ponto aqui um pouquinho mais distante, né? Para dizer que essas distâncias são todas iguais. E x3, né? Aí, como isso aqui são as imagens desses pontos por meio da função afim, eu sei a coordenada dessas imagens aqui, né? Como a função afim tem a seguinte regra, eu vou substituir o valor de x1, x2 e x3 aqui no lugar do x. Então, essa primeira imagem aqui é a x1 mais b, essa segunda é a x2 mais b, e essa terceira é a x3 mais b, que é exatamente nada mais nada menos do que pegar cada um dos pontos e substituir na função f de x que está definida ali bonitinha para a gente, né? Então, vou chamar esses pontos aqui, né? De P1, P2 e P3. E aí, para a gente saber que esses pontos estão sob uma reta, basta provar que P3 é igual a P1 mais P2. Eu vou fazer aqui somente a... não que P1 não é isso, né? Deixa eu só corrigir aqui a nomenclatura, né? Como assim, professor? Não é que essa... Fica até entendível, mas deixa eu corrigir. Que a distância de P1 até P3, né, que é essa distância todinha, é exatamente igual à distância de P1 até P2 mais a distância de P2 até P3. É que a distância toda é a soma dessas outras distâncias menores aqui, né? Vou botar em verde. Essa mais essa aqui, tá? Então, basta você provar isso, tá? Eu vou fazer aqui só essa primeira aqui, né? Distância de P1 até P3. E aí, depois eu não vou fazer as demais não, porque é análogo ao processo, tá? Mas, vamos lá, né? Então, se você quiser, eu vou botar a raiz só depois. Vai ser a diferença entre os x's, né? Que é x3 menos x1 ao quadrado, mais o y3, que é esse aqui, menos o y1, né? Então, vai ficar ax3 mais b menos a x1 menos b, né? Porque é todo ele, né? Negativo. Seria como se eu estivesse pondo o menos aqui, com parêntese, né? Ó. E depois distribuindo o sinal de menos, né? Tá? Então vai ficar assim, né? Ao quadrado, tudo isso. Aí deixa eu passar a raiz agora. Vamos lá. Terceira tentativa vai ficar bonito, até melhor menos. Então, obviamente que essa parte aqui eu não posso fazer muita coisa, né? Então vai ficar x3 menos x1 ao quadrado mesmo, né? Vou botar logo aqui, preparar para a raiz. Mas, ora, obviamente que esse
B e esse menos B vão cancelar, tá? O A, né? Que no caso é fator comum, você vai poder pôr o A em evidência. Então vai ficar, só que ele está ao quadrado, né? Então A ao quadrado. E aí que multiplica x3 menos x1 ao quadrado. Agora, o novo fator comum que você tem é x3 menos x1. Vou botar essa igualdade bem aqui fora. Só dar uma ajeitadinha aqui, eu sou meio metódico em relação a algumas coisas. Quando eu posso, eu ajeito. Quando não... Ora, só que tem uma situação, né? Como eu falei, né? O x3 menos x1, ele é fator comum e está ao quadrado. Quando eu pôr ele em evidência, ele vai sair da raiz, porque ele está ao quadrado. Então vai ficar aqui fora o quem, né? x3 menos x1. E lá dentro da raiz vai ficar 1 mais a ao quadrado, né? Se você quiser voltar, você volta o x3 menos x1 ao quadrado, multiplica por 1 que dá ele mesmo, multiplica por a ao quadrado que dá essa parte. Ora, então basicamente o que você tem aí é esta situação. Se você for fazer analogamente, né, para as outras distâncias de P1 até P2 e de P2 até P3, o que que você vai encontrar, né? A distância de P1 até P2. Vai ser o mesmo processo, só que no final você não vai encontrar a variação do mesmo jeito. Você vai encontrar da seguinte maneira, né? Quem vai ficar aqui fora, né, vai ser x2, que é o x final menos o x inicial, raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. E a distância de P2 até P3 é nada mais, nada menos. Vai ficar o final menos o inicial, né? Vai ficar x3 menos x2, que multiplica 1 mais a ao quadrado. Esses caras são fatores comuns, né? Vai poder cancelar x2 com x2 está negativo, vai ficar x3 menos x1, que é exatamente esse aqui. Você somando esses dois valores, né? Fazendo a soma desses dois valores aqui, você encontra exatamente esse. Então, sem medo de ser feliz, você sabe que esses pontos estão sobre uma reta. Resultado importantíssimo que a gente tem com relação à função afim, tá? Então, não há mais o que discutir. Toda vez que a gente souber que é uma função afim, né, a gente já vai ter certeza que o valor que ali vai estar é de uma função... O gráfico que ali vai estar, né, é de uma função, uma reta, né? Então, esse é um resultado importante. Vamos para um outro resultado super importante, que na verdade não é nem tanto um resultado, né? Mas é uma definição que a gente precisa estar falando nela, tá bom? Vamos aqui. Opa, desculpa, acabei pegando o resultado errado. Vamos aí. Muito bem. Olha só. Essa definiçãozinha aqui, né? A taxa de variação de uma função afim, né? Essa taxa de variação lá na frente, a gente vai estar chamando ela por outro nome, né? Mas de antemão, se x1 e x2 são diferentes, né? Então, a taxa de variação da função afim é essa situação, né? A diferença entre os f's e a diferença entre os x. Sobre a razão entre a diferença entre os x, né? Ora, é óbvio que se você tiver, né, uma função afim que ela é definida, né, dessa maneira, e x1, né, diferente de x2, o que que acontece, né? Você vai ter que o f de x1, só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Você vai ter que o f de x1 ele é ax1 mais b, e o f de x2, né, ele é ax2 mais b. E aí você faz a diferença entre esses caras aqui, né? Você subtrai, tá? A de baixo menos a de cima, né? Então fica f de x2 menos f de x1. Isso é igual a x2 menos ax1. Aí esse b aqui cancela com esse outro b, né? Porque eles estão negativos. Ou estão com sinais trocados, né? Logo, o a ali é fator comum, né? Você pode pôr o a em evidência.
Então, aqui vai ficar x2 menos x1. Então, A é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Como a gente está numa disciplinazinha de pré-cálculo, é muito comum que essa disciplina apareça nos cursos de física, de engenharia, né? Então, obviamente, dificilmente ela vai aparecer num curso especificamente de matemática, né? Que é basicamente ela é uma revisão mais aprofundada do ensino médio ali com relação a funções. Eu vou só dar um caso particular aqui na física, porque mesmo que seja na engenharia, você com certeza vai pagar uma porrada de física, de matérias de física. Esse mesmo resultado aí, você já conhece ele desde o primeiro ano do ensino médio, na verdade, como, por exemplo, velocidade média. Como assim, professor? Quando você está lá em velocidade média, né, o professor diz o seguinte, né, no movimento retilíneo, aqui é tempo e aqui é espaço. Movimento retilíneo uniforme, né? Então, o tempo zero, né, está aqui no espaço inicial, e aí o movimento retilíneo uniforme eu estou considerando velocidade positiva. Então, num certo tempo final, né, o corpo que se moveu em linha reta, ele está num outro pontozinho aqui que a gente chama de espaço final. Quem que é a velocidade média desse corpo, né? A velocidade média desse corpo é a variação do espaço sobre a variação do tempo, né? Lembra que isso aqui é o eixo horizontal e esse é o eixo vertical. Quando eu falo f de x e x, né? X e o y aqui, que é o meu eixo f de x. Aqui é o eixo horizontal e aqui é o eixo vertical. Ó. Aqui o que eu tenho embaixo é a variação do x, né? E o que eu tenho em cima é a variação do meu f de x. Razão entre a variação do eixo vertical e o eixo horizontal. Mas bem, só para relembrar também, né? Como é que você descreve essa função, né? Tem S é igual a SO mais VT, né? Ora, isso aqui nada mais é do que a tua função f de x é igual, vou botar o b aqui, né? Mais ax. Você tem f de x em função de x. O a acompanha a variável e o b é um valor numérico. Você tem espaço em função do tempo. A velocidade que acompanha a variável que é o tempo. E você tem um valor constante que é o S0. Tá? Então, basicamente é o mesmo comportamento. Mas, só para a gente chegar nessa situaçãozinha aqui mesmo, propriamente dita, né? Como que você calcula isso, né? Espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Tá? Então, é uma aplicaçãozinha aqui, rápida, dessa variação, né? Tá? Dessa taxa de variação. E aí você sabe, né? Que se a velocidade for positiva, né? O tipo de movimento, né? Progressivo, se a velocidade for negativa, movimento retrógrado, né? Aqui é a mesma coisa, né? A gente diz se o A for positivo, a função é crescente, se o A for negativo, a função é decrescente. Esse resultado, né, ele não é imediato, tá? Na verdade, você tem que provar, né, que é isso que acontece. Por isso que eu não vou simplesmente dar esse resultado para vocês, né? Seria injusto eu fazer isso agora, tá? Depois a gente vai estar respondendo esses resultados, né? Mas de antemão, eu quero deixar para vocês o seguinte, né? Exercícios. Como assim, professor? Você vai deixar exercício agora aqui, né? No vídeo? Sim, vou deixar. Na verdade, são três, né? Problemas que eu quero que vocês pensem neles. Quais são, professor? São esses três aqui, ó. Tá? Olha, esse primeiro aqui é exatamente o que eu acabei de falar com vocês, tá? Que é f é crescente se somente se a é maior que zero e f é decrescente se somente se a é menor que zero. Então, para a gente poder falar em crescimento e decrescimento de função, é importante que a gente defina, né? Então, vamos a definições aqui importantes, tá? Então, f de x é crescente se
somente se x1 menor que x2 implicar, né, que f de x1 é menor que f de x2, tá? Isso aqui é a definição de função crescente. Isso para todo x pertencente ao domínio da função. Deixa eu só afastar aqui e ajeitar ali. Ficou feio. Só ajeitar aqui. Então, para todo x pertencente ao domínio da função. Então, se toda vez que você tiver um cara, né? Vou tirar esse si daqui. Vou botar verde. Se você tiver um cara menor que o outro, implicar que uma função é menor que a outra, que as imagens de uma é menor que a imagem da outra, essa função é crescente. E vice-versa, né? Se acontecer o contrário, né? Se esse cara ainda for menor que esse, né? Mas lá nas imagens acontecer do f de x1 ser menor que o f de x2, o f de x1 ser maior que o f de x2, essa função ela é dita decrescente. Então, sabendo dessa definição, obviamente que eu escrevi aqui meio embaralhado, né, para tentar simplificar, né, ter um jeito mais bonitinho da gente estar escrevendo isso, até porque só essa setinha já significa se, então, né, esse se aqui fica estranho, mas é mais ou menos a ideia. Eu quero que vocês tentem aí o primeiro exercício, o segundo e o terceiro, porque esse primeiro exercício já é tópico para um outro vídeo nosso, tá bom? Então, um abraço e até ele.